Então, começando a nossa palestra, que vai ser sobre a astronomia ser aliada ou inimiga do professor. Então, a gente separou essa palestra em tópicos. Os tópicos vão ser objetivo, introdução, educação em astronomia, panorama mundial e logo depois o panorama no Brasil, concepções alternativas em astronomia, erros conceituais em livros didáticos, fatores extrínsecos e intrínsecos que limitam a experimentação, justificativa para o ensino da astronomia, pluralidade metodológica. E por último, a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto do Núcleo de Ensino de Astronomia, que se chama Alfabetização Científica através da Astronomia, que é o projeto que a gente vai atuar na escola de vocês, para os alunos de vocês. Então, começando aqui com os objetivos. O primeiro objetivo é explorar as bases teóricas do ensino em astronomia e repensar a formação dos professores. O segundo objetivo, a gente vai definir os fatores intrínsecos e extrínsecos que limitam a realização das atividades experimentais pelo professor. E o terceiro objetivo, como já falado, é apresentar o nosso projeto do Núcleo de Ensino da Astronomia. A educação em astronomia, nos últimos anos, tem sido um tema crescentemente explorado em diversas pesquisas internacionais e brasileiras, de modo que a quantidade de trabalhos apresentados tem aumentado significativamente. Então, a gente percebe que ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, a astronomia ela vem crescendo gradativamente, cada vez mais as pessoas se tornam interessadas, cada vez mais tem documentários, séries, e isso vai levando para o público em geral e ela vai aumentando a significância em muito, e tem acontecido isso bastante. Então, historicamente, porém, o ensino da astronomia não parece ter sido uma questão adequadamente trabalhada nas escolas do país, de modo que seu conteúdo foi só se tornando cada vez mais rarefeito no ensino fundamental e médio. Então, a gente vai ver aqui na palestra, falar um pouquinho sobre isso, que como a astronomia antigamente era mais trabalhada que hoje ainda. Hoje ela tem se tornado cada vez mais rarefeito, tem sido cada vez menos trabalhada, tanto para os alunos do ensino fundamental e médio, quanto para os professores. As pesquisas que indicam que esta problemática é um reflexo de formação inicial de professores. Então, aqui vão ser apresentadas várias pesquisas que vão provar o que a gente está mostrando aqui para vocês na palestra. Das inúmeras falhas apontadas pelos trabalhos já produzidos, uma de especial preocupação é a questão da contemplação de conteúdos específicos em curso de formação inicial de professores. Então, a gente percebe que cada vez menos, assim, os professores, eles têm na grade curricular deles alguma matéria de astronomia, seja professores de pedagogia ou de cursos de ciência em geral. A astronomia, apesar dela ser uma matéria interdisciplinar, ela não é frequentemente trabalhada justamente por ela ser uma matéria que não é obrigatória, mas ela é de muita importância, como a gente vai falar aqui na palestra, mesmo assim ela não é trabalhada adequadamente nas faculdades e nas escolas. Então, a formação de professores não tem contemplado adequadamente a inclusão de conteúdo de astronomia, conforme previsto pelas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. Então, apesar de estar descrito nas diretrizes curriculares nacionais, ela não é trabalhada ou é trabalhada de forma breve e muito ambígua, não tem enfoque nenhum. E o enfoque dessa palestra está na problemática da falha da abordagem deste tipo de saber durante a formação inicial do professor. Mais especificamente, os fundamentos da astronomia para a educação básica. Então, a gente vai falar especificamente mais dos fundamentos da astronomia para a educação básica, como que ela é importante, como que ter a astronomia da educação básica vai influenciar na base de tudo, assim. Embora alguns tópicos de astronomia para os anos iniciais do ensino fundamental aparentam ser simples, as pesquisas na área demonstram que o processo de ensino-aprendizagem de temas dessa área não são tão simples, uma vez que a astronomia possui certas características que a distinguem das demais ciências. De modo que os professores costumam estudar com as crianças tais conteúdos de forma rápida ou preferem mesmo desconsiderá-los. Então, como eu falei, apesar da astronomia não ser obrigatória, ela é trabalhada de forma superficial, né? E às vezes os professores nem trabalham essa parte, eles não trabalham os conteúdos devidos, e apesar de parecer que para a educação básica é uma matéria simples, ela não é tão simples assim, ela tem extrema importância. Então, para atingir os objetivos propostos, fundamentamos-nos em um levantamento bibliográfico sobre o ensino da astronomia no Brasil
e sobre a formação continuada de professores, levando-se em conta os autores da área, os documentos oficiais nacionais e os resultados de pesquisas anteriores relatados em artigos, eventos, teses e dissertações em anos recentes. Então, indo agora para a educação em astronomia. Então, apresentamos uma visão geral da educação em astronomia no Brasil, com alguns exemplos internacionais que mostram como alguns países alteram o seu currículo nacional devido à situação decisiva de associações de astronomia e ciências afins. Então, apesar desses países não terem a astronomia como obrigatória na sua grade curricular, eles ainda assim conseguem alterar a grade curricular para trabalhar a astronomia de um jeito considerável. Discutiremos algumas características intrínsecas encontradas no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de astronomia que a distingue de outras disciplinas, justificando a importância de trabalhar esse tema em ambientes escolares. Então, essa parte aqui, o meu colega Daniel vai entrar mais, ele vai dar um pouco de noção do panorama, né, de como são em outros países e até mesmo aqui no Brasil. Bom, muito obrigado, Jane, por me dar a palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre o panorama mundial da situação do ensino de astronomia. E para a gente poder fazer um comparativo com o que acontece na realidade educacional aqui no Brasil, a gente primeiro precisa olhar em níveis maiores, a gente precisa olhar outros países, o que eles fazem em relação ao ensino de astronomia. O primeiro ponto é que atualmente o órgão mundial que responde pela astronomia, ela é a União Astronômica Internacional, que em inglês é International Astronomical Union, que foi fundada em 1922. Um ponto importante dessa organização que é muito importante para a gente aqui, que é falar sobre a Comissão 46, que faz parte do Comitê Executivo da organização. E esse comitê, essa comissão, ela tem finalidade de desenvolver, aperfeiçoar e disseminar informações relacionadas à educação em astronomia que estão sendo feitas em todos os níveis de educação através do planeta. Então, vários projetos, vários artigos que têm relevância de nível mundial, eles são passados por essa Comissão 46. Então, existem muitos projetos que a gente pode pesquisar, que passaram pela comissão, e que são projetos muito interessantes. Em seguida, vamos fazer um panorama sobre o que ocorre nos Estados Unidos. Inicialmente, nos Estados Unidos e no Reino Unido, o interesse pela astronomia ela foi muito intensificada por meados do século XIX, do século XVIII, nos anos de 1800, por aí, por nomes tais como Herschel e Clarke. Porém, no início do século XX, o ensino de astronomia ela começou a perder força, ela começou a ser esvaecida e começou a desaparecer rapidamente. Então, o que as organizações dos Estados Unidos fizeram? Por exemplo, uma das organizações, que é a AAAS, que é a American Association for the Advancement of Science, ela desenvolveu o projeto 2061, que o nome ele é dado em alusão à data do próximo aparecimento do cometa Halley, que vai aparecer em 2061, e cujo o objetivo desse projeto foi unir o conhecimento de ciências e matemática em todos os níveis de escolas nos Estados Unidos. Então, ele foi para transformar o ensino de ciências e o ensino de matemática mais interdisciplinar. Outros dois projetos também muito importantes que vieram mudar o panorama dos Estados Unidos foi o projeto STARS, que é Science Teaching Through its Astronomical Roots, que é ensinando ciência através das raízes astronômicas. Esse projeto ele usou a astronomia como foco para o ensino de conteúdos de ciência e matemática. Então, o outro projeto da AAS, ele era para transformar esses conteúdos mais interdisciplinar. Esse projeto STAR foi especificamente usado para utilizar a astronomia para se ensinar ciências e matemática. Esse projeto ele foi desenvolvido por professores do ensino médio e fundamental
e também por profissionais do Centro de Astrofísica da Harvard-Smithsonian Center of Astrophysics. Então, nesse projeto, os professores do ensino básico e os profissionais, os professores, os pesquisadores da Harvard, eles trabalharam junto para ensinar astronomia, para utilizar a astronomia como uma ferramenta para ensinar ciência e matemática. Um outro projeto que foi muito importante nos Estados Unidos foi o projeto Astro, que é um projeto que ele foi derivado desse projeto anterior. Nesse projeto, o foco dele foi envolver os cursos de formação continuada para professores dos níveis fundamentais e médio, para dar uma formação de astronomia para esses professores que estavam atuando na educação básica. E esse projeto ele foi realizado por 4 organizações: a Astronomical Society of the Pacific, a Sociedade Astronômica do Pacífico, e além dela também participou da edição a AAS, American Astronomical Society, a CAS, que é a Canadian Astronomical Society, e a IPS, que é a International Planetarium Society. Então, a gente tem 4 organizações de relevância continental e mundial realizando esse trabalho com os professores do ensino básico, de níveis fundamental e médio, para dar uma formação. Indo para outro país, a gente tem a Alemanha. A Alemanha ela é muito importante dentro do campo da astronomia. Ela é um polo para astronomia e para astrofísica, e a gente não precisa voltar muito no passado para ver que isso é verdade. Da Alemanha, Albert Einstein, trabalhando nessa área, Schwarzschild, são pessoas que tiveram grande relevância dentro da área da astronomia. Mas, embora a gente tenha esse campo forte da astronomia na Alemanha, é muito ambíguo, porque lá, embora os jovens eles tenham interesse por conta dessas pessoas, a astronomia ela não faz parte do currículo nacional. O currículo nacional da Alemanha não contempla conteúdos de natureza da astronomia. E por que isso acontece? Porque que na Alemanha, cada estado tem a sua própria autonomia. Então, os programas oficiais eles são desenvolvidos separadamente, dependendo da influência de grupos científicos. Então, se um grupo ele tem uma influência muito grande em um certo estado da Alemanha, esse grupo pode acabar desenvolvendo um programa oficial para o estado para poder ser desenvolvido. Como, por exemplo, no início dos anos 70, em 1970, surge em Baden-Württemberg e em North Rhine-Westphalia o primeiro programa com conteúdo de astronomia para as escolas secundárias alemãs. Então, lá na Alemanha, eles têm, alguns estados têm programas sendo realizados, porém não são todos, porque cada estado tem a sua própria autonomia. Dando continuidade, a gente vai ter um panorama no Japão. No currículo do Japão de ciências, ele consiste basicamente em física, química, biologia e ciências da Terra, onde nas ciências da Terra é que a gente vai encontrar os conteúdos relacionados à astronomia. E essa matéria, na política deles, ela é feita em 140 horas de duração, horas-aula. Porém, como a astronomia ela não é um tema que é cobrado nos exames de ingresso nas universidades japonesas, segundo o autor Tsubota, esse conteúdo ele não é obrigatório para as escolas. Então, as escolas elas acabam não oferecendo essa disciplina justamente porque ela não é cobrada nos exames de admissão nas universidades. E segundo o Ministério de Educação do Japão, apenas 7% das escolas oferecem a disciplina Ciências da Terra, o que é uma pena, porque a astronomia ela tem muito potencial de incentivo, e a gente vai discutir um pouquinho disso mais para frente, e é uma pena que o Japão, um país que eu gosto tanto, tratar também essa disciplina de astronomia como não obrigatória. Então, vendo esses 3 países, agora a gente pode ir um pouquinho para o Brasil. No Brasil,
a astronomia ela possui uma tradição privilegiada em relação às outras áreas do conhecimento. Quem estudava astronomia no começo eram pessoas que tinham privilégios, pessoas que não tinham tantas preocupações e tinham a oportunidade de poder estar estudando astronomia. Porém, hoje em dia, aqui no Brasil, a astronomia ela está relegada a uma posição menos do que secundária, ela está jogada de escanteio em relação às outras áreas do conhecimento. Tanto que nos programas oficiais, nos textos oficiais da educação, poucos tópicos da astronomia elas são abordadas. E quando elas são abordadas, elas são feitas ou de maneira muito rápida ou muito superficial. E geralmente esses tópicos são realizados pelas áreas de geografia e ciências. Não existe uma matéria específica para astronomia no ensino fundamental e médio. Com o decreto de 1942 do Estado Novo, o ensino ele foi modificado e o conteúdo de astronomia e cosmografia eles deixaram de ser disciplinas específicas dos cursos de formações de professores. Ou seja, faz 80 anos, por volta de 80 anos, que a astronomia ela não é obrigatória nos cursos de formação de professores. E para vocês terem uma noção, o primeiro curso de astronomia no Brasil ele foi criado em 1958, na antiga Universidade do Brasil. E por que isso é importante? Porque vários países, quando a gente olha, eles têm uma tradição na astronomia que vem desde lá do século XVIII, e vai bem mais para trás. Alguns países, como também no Oriente Médio, a gente vai ter astronomia ela sendo feita desde 3.500 antes de Cristo. Então, tem países que a astronomia está sendo feita no país há muito tempo. Aqui no Brasil, o primeiro curso de formação foi criado aproximadamente 60 anos atrás. Então, a astronomia, o campo da astronomia aqui no Brasil é um pouco novo e bem deixado de lado. Tanto que 2 anos depois, no ano de 1960, após 2 anos do primeiro curso ser criado, diversas instituições de ensino superior começaram a oferecer nos seus cursos de graduação de física, engenharia e matemática como uma disciplina optativa. Isso quando havia professor para isso, né? Porque a universidade ela pode oferecer, mas se não houver professor, não vai abrir turma. E isso acontecia muito. Então, as universidades oferecem o curso de astronomia, a matéria, como optativa, porém, eles não contratam professores para poder dar essa matéria. Nos dias atuais, pela Lei de Diretrizes e Bases da LDB de 1996, a astronomia está presente essencialmente na disciplina de ciências. Então, a astronomia ela vai ser trabalhada no ensino fundamental apenas pela matéria de ciência. Porém, como já faz 80 anos que a gente, nos cursos de formação de professores, não tem astronomia como obrigatória, muito desse conteúdo, ou ele não é contemplado, ou ele não é trabalhado adequadamente no ensino fundamental. Então, isso, embora nos textos oficiais a astronomia ela esteja presente, a maioria desses cursos está mais próximo dos anos 70 do que dos dias atuais, que não tem professor para dar. Porque esses cursos acabam não contemplando esse assunto como parte do currículo obrigatório, apenas como optativo. E junto com isso, não apenas o fato dos cursos de formação de professores não contemplar, a gente tem algumas concepções da astronomia que são de concepções alternativas, mas o termo correto seria concepção errada. E muitos dos alunos que acabam vendo essa matéria no ensino fundamental acabam adquirindo algumas concepções que estão erradas. Isso é uma problemática muito grande no Brasil em relação à ciência, tecnologia e sociedade, porque mesmo o campo de estudo ele tem se mostrado cada vez mais presente na vida da população, é observado que existe um comportamento ainda de afastamento do conhecimento científico, ainda existe um comportamento de afastamento da astronomia e de outras ciências.
inclusive em pessoas com maior grau de escolaridade, por um paradigma de que cultural, de que a ciência é cansativa, ou é abstrata, ou é difícil de ser compreendida. E, infelizmente, algumas pessoas estão se afastando do conhecimento científico. E por causa dessa falha na formação inicial dos professores, muitos professores eles não se sentem seguros em trabalhar os conteúdos de astronomias e muitas vezes concepções erradas são ensinadas aos alunos, como será mostrado na tabela a seguir pelo Barrabin, que ele resume num quadro esquemático algumas investigações que foram feitas e consideradas mais relevantes sobre quais as concepções os alunos estão adquirindo, principalmente pelo modelo Terra-Sol, que foi investigado. Então, aqui a gente tem a nossa tabela. Aqui, no lado esquerdo, nós temos a coluna de quem fez a investigação. Nessa coluna, a gente vai ter a quantidade de pessoas que foram investigadas e a metodologia utilizada. Neste posterior, a gente vai ter o conceito que foi investigado e aqui as concepções mais relevantes. Então, aqui, por exemplo, pelo Giordano e Vetti, 76 crianças entre as idades de 9 e 11 anos, foi feito um questionário em entrevista e foi investigado sobre o modelo heliocêntrico, ou seja, o modelo em que a Terra gira em torno do Sol. Dessas crianças, 80% das crianças tinham essa visão e 20% delas não tinham essa visão. Agora, o que é importante dessa tabela é esta última investigação aqui, que foi feita pelo SCUM em 1992, que foram investigados 1.213 estudantes do ensino elementar, secundário e de adultos, utilizando questionário. E o que foi investigado foi diversas representações e conceitos sobre a Terra e o espaço. E o que foi achado? É que 82% dessas pessoas acreditavam que o Sol do meio-dia estaria acima da cabeça, o que não é uma verdade, pois depende de onde você está no planeta Terra. 77,6% dos entrevistados, eles acreditavam que o verão é mais quente que o inverno, porque a Terra está mais próxima do Sol. Isso também não é verdade. A questão da distância do Sol e a Terra representa uma mudança apenas de 4%, enquanto que o conceito de verdade é o ângulo com que o Sol está em relação à superfície. Em alguns pontos do ano, em alguns períodos do ano, essa diferença de ângulo do Sol no céu representa uma variação de 50%. Então, não é por causa da distância. Mas muitas dessas pessoas estão com esses conceitos errados. E outros conceitos aqui também, e tem, aqui eu coloquei etc., e tem mais uns 4 conceitos que foram investigados. E não só esses conceitos que estão, essas pessoas estão adquirindo esses conceitos errados, mas também existem muitos erros conceituais em livros didáticos. Os principais pesquisadores que fizeram investigação sobre os livros didáticos são Petro, Bizot, Trevisan, Canalé, Fracalanza e Paulo e Oliveira. Além desses, mais alguns nomes são citados pelos pesquisadores Ferreira e Celes, em que são analisados periódicos nacionais sobre a produção acadêmica brasileira que investiga livros didáticos em relação ao ensino de ciência. Então, algumas editoras elas foram investigadas para ver quais conceitos de astronomia elas estavam trabalhando, como, por exemplo, a T. Brookman, a Pimentel, Monteiro Júnior e Medeiros, a Osterman e Witt, a Tiedemann e Morn. Essas editoras elas foram investigadas e foram analisados quais conceitos estavam errados. Por exemplo, em relação ao Sol, foi investigado que a maioria dos erros comuns é que o Sol sempre nasce no ponto cardial leste e
ocaso, que é o pôr do sol, ele sempre ocorre no ponto oeste. Isso não é verdade. Outro ponto que é bem comum é que os pontos cardeais são precisamente determinados em qualquer dia do ano, posicionando-se o braço aberto de acordo com o ponto do horizonte onde o Sol nasce. Mas como a gente viu anteriormente, o Sol não nasce sempre no ponto cardeal leste. Então, não é possível você determinar em todos os dias do ano, com precisão, os pontos cardeais apenas estendendo o braço. E nesses livros é passado dessa forma. Outro ponto que alguns livros também colocaram que o Sol é uma bola de fogo. Na verdade, não. O Sol é uma bola de gás autogravitante que está em um estado de matéria que não é fogo, é plasma. É outro estado de matéria, é outra coisa que está acontecendo ali. E outro ponto é que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Isso muito disseminado. Tanto que isso daí eu também ouvi dos meus familiares que o Sol era uma estrela de quinta grandeza, mas isso não é verdade. Em relação à Terra, é mais ainda desconcertante, porque os erros mais comuns colocados, e eu não coloquei todos aqui na nossa palestra, que diferentes concepções da forma da Terra e do campo gravitacional, foram encontrados erros sobre o formato da Terra e do campo, isso é desconcertante. Outro ponto que é muito comum encontrar em livro didático é a associação da existência da força da gravidade com a presença de ar. Acredita-se que só existe gravidade onde houver ar ou alguma atmosfera. Inclusive, alunos meus que eu dei aula no Dória, quando eu falei que a gravidade tem em todo o planeta, tem em qualquer objeto do sistema solar, eles não acreditavam. Eles falavam, não, como assim? Não, eu achei que a gravidade só existisse na Terra. Não, a gravidade existe em qualquer massa, qualquer objeto que contenha massa. Então, a Lua tem uma gravidade própria, Júpiter tem uma gravidade própria. Então, essas concepções estão muito erradas que quando a gente vê nos nossos alunos, inclusive passados por esses livros didáticos. Outra é que o Polo Norte, em alguns casos, ele é constantemente direcionado para cima em algumas representações do globo. Não, o Polo Norte geográfico ele está com uma inclinação em relação à órbita da Terra no Sol. E em algumas representações ele é dado como apontado para cima. Outro ponto é que o meio-dia não assombra, isso está errado, porque o Sol está sempre alpino, ou seja, 90 graus. E como eu disse anteriormente, isso não é verdade. Em algumas regiões da Terra, você pode estar meio-dia, só que o Sol tem um ângulo no céu, não está exatamente em cima. E outro ponto que já foi mencionado é que as estações do ano ocorrem devido à variação da distância da Terra em relação ao Sol. E como eu já disse anteriormente, essa variação da distância da Terra ao Sol só representa 4% de energia do Sol que chega aqui na Terra. É muito pouco. Serve para explicar um ou outro fenômeno por aí, mas não representa a mudança total do clima. Tanto que, se fosse a distância da Terra ao Sol, deveria ser verão e inverno ao mesmo tempo nos dois hemisférios. E não acontece. Quando é inverno aqui no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte e vice-versa ao longo do ano. Os hemisférios eles têm as suas estações invertidas. Então, se fosse a distância, teria a mesma estação. Seria verão nos dois hemisférios, seria inverno nos dois hemisférios. E não é isso que acontece. Outro ponto também sobre a Terra, que ele é muito comumente encontrado nos livros, é que a maré alta e a maré baixa acontecem em pontos direcionalmente opostos da Terra, ou seja, a Terra está aqui, a Lua está aqui, na face onde a Lua está presente na face da Terra, seria maré alta, enquanto que do outro lado seria maré baixa. Isso não é verdade. Na verdade, é maré alta, tanto na face que está apontada para a Lua, quanto na face que está
apontado na direção oposta da Lua, e maré baixa nas regiões perpendiculares a esse alinhamento entre a Terra e a Lua. E não só isso. Além desses erros que eu mencionei, a lista de erros se estende para 49 erros que são comumente encontrados nos livros didáticos, sendo eles em relação à Terra, em relação à Lua, planetas e outros corpos menores do Sistema Solar, constelação e objetos além do Sistema Solar, que a gente chama de DSO, que são os Deep Space Objects, e aspectos históricos e filosóficos, e também da CTSA, que é a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Encontram-se muitos erros nos livros didáticos. E agora eu vou passar a palavra para a minha colega Jeane, que ela vai falar um pouquinho sobre os fatores extrínsecos e intrínsecos da experimentação. Então, segundo os autores LB da Costa Ramos e PR da Silva Rosa, de 2008, afirmam que, nos anos iniciais da vida escolar, mais precisamente no ensino fundamental, o enfoque tem sido na alfabetização e na matemática elementar, mas é dado pouca atenção para a chamada alfabetização científica e, como resultado dessa displicência com o saber científico, afeta as crianças no descobrimento de suas capacidades. A falta de incentivo gera um desânimo na busca de excelência, restringe possibilidades futuras de ensejar em uma carreira científica e afeta diretamente o desenvolvimento do país. Então, como não ter nessa educação básica o ensino da astronomia de um jeito mais, de uma maneira mais focada, afeta em que o aluno não tem interesse em exercer a profissão de astrônomo ou qualquer outro lado da ciência que esteja ligado com a astronomia, tira do aluno a possibilidade de que ele se interesse por essas áreas. Então, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de escolarização obrigatória no Brasil, não se pode pensar no ensino de ciências como um propedêutico, voltado para uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje. E, nesse sentido, conhecer a ciência e ampliar a sua possibilidade presente de participação social e viabilizar na sua capacidade plena de participação social no futuro. Então, como a criança ela não tem que ser tratada como ela não pode aprender isso porque ela está muito nova. Não, ela já é um cidadão, ela precisa aprender isso desde o começo, para que ela cresça um adulto que tenha essa noção de astronomia, que tenha noção dessas áreas da ciência e que ela não tenha essa defasagem que acontece porque exatamente não foi tratada no princípio. Então, vou falar um pouco sobre as justificativas que se dão para o ensino da astronomia. Então, essa ciência ela participa de nossas vidas de modo intenso e inexorável por meio de incontáveis exemplos de temas ligados à astronomia. Então, a astronomia está em tudo, em várias áreas. Várias áreas do saber humano foram assumidas com informações e previsões provenientes de estudos realizados. Como que a astronomia ela ajudou várias áreas, né, por causa de estudos realizados desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, como que esses estudos influenciaram nos cidadãos e em toda a sociologia que foi descrita. Ela promove ao público interesse, apreciação e aproximação pela ciência em geral. Então, a criança ela se sente instigada pelo misterioso, pelo nosso universo. Então, isso abre portas para ela estudar várias, como é uma matéria interdisciplinar, abre porta para ela estudar várias dessas áreas. Então, instiga muito o interesse da criança, do adulto, enfim. Ela possui certo grau de potencial motivador, tanto para os alunos quanto para professores, pois há nela uma universalidade e um caráter inerentemente interdisciplinar, de fundamental importância para uma formação aceitável de indivíduo e cidadão, profundamente dependente das ciências e das tecnologias atuais. Então, como um cidadão que ele entende de astronomia, ele está por dentro da ciência e das tecnologias atuais, como ter essas concepções erradas que o próprio Daniel citou, ele se sente perdido quando alguém dá uma informação para ele certa, como o exemplo dos alunos que não acreditaram na informação do Daniel. Então, como ter essa informação da astronomia desde o princípio afeta toda a formação dele, faz ele estar mais aceitável
profundamente independente da ciência, né, e das tecnologias atuais. Então, a necessidade de uma melhor educação científica nos anos iniciais e a introdução da astronomia como uma ferramenta auxiliar para o processo de ensino e aprendizagem e a utilização de experimentação encontram uma base sólida nas teorias cognitivas de Vygotsky. Tanto Vygotsky como Piaget acreditam que o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, uma vez que constrói o conhecimento não só por meio de suas ações, mas também a partir das interações que estabelece com o meio da sua vida. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que o Vygotsky e o Piaget falam sobre o cidadão em si aprender a ciência. Então, é importante enfatizar semelhanças e valorizar as ideias prévias dos sujeitos, que são o ponto-chave tanto na teoria psicogenética de Piaget, quanto na teoria sociohistórica de Vygotsky. Em ambas, encontramos que o desenvolvimento dos indivíduos, bem como a aprendizagem, é visto como um processo complexo que envolve interações entre o indivíduo e o meio. Então, foi aquilo que eu falei, né? Como o indivíduo está bem informado com a astronomia, envolve todo o meio dele, né? Ele se comunica melhor, ele consegue passar a informação. Então, falando do segundo ponto, o desenvolvimento dos sujeitos acontece pela sucessão de estados de desenvolvimento construídos uns a partir das estruturas criadas pelos outros. Então, o terceiro tópico, a criança que frequenta os anos iniciais tem a possibilidade de construir conceitos desde que a atividade em sala de aula esteja fundamentada no binômio exploração concreta, sistematização. A criança pode construir conceitos nessa fase, chamada de operatório concreta por Piaget e de fase dos pseudo-conceitos por Vygotsky, desde que parta de uma ação concreta, na qual interaja com um objeto do conhecimento, seguida de uma etapa de sistematização. As crianças não raciocinam da mesma maneira que os adultos. É importante levar isso em consideração. A forma de você ensinar para uma criança é diferente de uma forma que você ensina para um adulto. As crianças, elas raciocinam, elas aprendem, elas se interessam por coisas diferentes. Então, aqui falando sobre a diferença de Vygotsky e de Piaget, que é a maneira como a interação entre o sujeito e o mundo acontece. Então, para Piaget, a interação entre o sujeito e o mundo externo se dá diretamente pelos processos adaptativos, envolvendo os esquemas de assimilação e as influências externas, e para Vygotsky, essa interação é medida pela cultura, função do contexto histórico e cultural no qual o indivíduo está inserido. Então, o papel da experimentação, contudo, normalmente não é associado às necessidades cognitivas intrínsecas da criança, sendo muitas vezes associado apenas a fatores motivadores. O fato de que a experimentação chama a atenção dos alunos de qualquer nível de escolaridade não é novidade. Então, aqui o Martins, ele vai afirmar que quando motivados, nossos alunos entram no canal interativo, envolvem-se nas discussões, sentem-se estimulados e querem participar, pois internamente estão mobilizados por estratégias externas, ferramentas sedutoras que o professor deve usar para mobilizar sua classe. Então, aqui ele está falando como que é importante você instigar, né, o aluno a ter curiosidade sobre o assunto, né? Aí quando o aluno se sente instigado, ele faz mais perguntas, e aí, querendo ou não, ele vai se interessando cada vez mais, aí ele vai aprendendo cada vez mais. Quem sabe ele até não leva esse conhecimento que ele aprende adiante, ele instiga os outros colegas dele a terem as mesmas curiosidades. E agora falando um pouco sobre os principais fatores que influenciam uma baixa frequência de aulas experimentais. Então, falta de incentivo e orientação, a ausência de um planejamento adequado, a escassez de materiais, a ausência de um trabalho coletivo que envolva todos os educadores, a falta de um preparo dos professores, que está enraizado na falta de matérias obrigatórias e, às vezes, poucas vezes opcionais na grade curricular dos professores, o estímulo dentro das escolas para a manutenção de uma postura tradicionalista de ensino. Então, falando um pouco aqui, as motivações para o envolvimento com determinado conteúdo ou realização de atividades pode ser tanto as chamadas motivações intrínsecas como as extrínsecas.
De forma resumida, as extrínsecas são aquelas regidas pelos reforços e recompensas externas. As motivações intrínsecas são aquelas cujo fim e o interesse pela atividade em si, por esta ser interessante, atraente ou geradora de algum tipo de satisfação. Então, está falando que a extrínseca é aquela atividade que você fala assim para o aluno, por exemplo, se você fizer isso, você vai ganhar nota. E ele faz porque ele está querendo uma recompensa. Já as intrínsecas é aquela que parte do aluno, ele tem a curiosidade de aprender, ele tem a curiosidade de saber. Então, essa é a principal diferença entre as duas, bem resumidamente. Os alunos podem aprender tanto por motivações internas como externas, mas há argumentos que levam a privilegiar a motivação intrínseca dos alunos para as atividades escolares. A motivação intrínseca gera maior motivação, e há indicadores de que esta facilita a aprendizagem no desempenho. Então, como partir do aluno esse interesse incentiva mais que ele aprenda, enfim. Falando um pouco mais sobre a justificativa do ensino da astronomia, a gente entende que a astronomia é especialmente apropriada para motivar os alunos e aprofundar conhecimento de diversas áreas, pois o ensino da astronomia é altamente interdisciplinar. Envolve áreas da física, da química, da sociologia, da filosofia, da biologia, e ela assume um papel diferenciador que a pode distinguir de outras ciências, conferindo-lhe popularizável, uma vez que seu laboratório é natural e o céu está à disposição de todos, favorecendo a cultura científica. Então, uma ótima maneira de instigar os alunos é observar o céu, que está sempre disposto para nós, né? E como ele saber as informações específicas de observar as constelações, observar certos fenômenos que acontecem no céu, pode incentivar ele a estudar ainda mais astronomia. E isso é de fácil acesso, qualquer um tem interesse, qualquer um tem acesso a ver o céu noturno, por mais que a poluição luminar não ajude um pouco, eu acho que mesmo com esse contratempo, os alunos eles conseguem se sentir instigados a sair de noite, observar a lua, a fase da lua e tudo que está nas mãos dele. Então, a astronomia ela abre um leque de opções de trabalho do ponto de vista teórico e prático, pois os temas da astronomia permitem a realização de trabalhos práticos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Caniato ele vai falar entre as razões que justificam a introdução da astronomia como um dos meios para o processo de ensino-aprendizagem, e as principais são. Então, a primeira, a astronomia, pela diversidade dos problemas que propõe e dos meios que utiliza, oferece um ensejo de contato com atividades e desenvolvimento de habilidades úteis em todos os âmbitos do saber e do cotidiano da ciência. A segunda, a astronomia oferece ao educando, como nenhum outro ramo da ciência, a oportunidade de uma visão global do desenvolvimento do conhecimento humano em relação ao universo que o cerca. A terceira, a astronomia oferece oportunidade de observar o surgimento de um modelo sobre o funcionamento do universo, bem como a crise do modelo e sua substituição por outro. A astronomia oferece oportunidade para atividades que envolvem também trabalho ao ar livre e que não exijam material ou laboratório custosos. A astronomia ela oferece, na quinta, a astronomia ela oferece ensejo para que o humano perceba sua pequenez diante do universo e, ao mesmo tempo, perceba como pode penetrá-lo com sua inteligência. E o sexto, o estudo do céu sempre se tem mostrado de grande efeito motivador, como também dá ao educando a ocasião de sentir um grande prazer estético ligado à ciência, o prazer de entender um pouco mais do universo que é onde vivemos, né? E por fim, a gente finalizou aqui a nossa palestra. Aqui estão as referências bibliográficas que a gente utilizou na construção dessa palestra aqui hoje. Também tem essas referências aqui. Como a Giane já mencionou, essa palestra ficará disponível nas nossas mídias sociais, então vocês podem, sem problema nenhum, voltar aqui para a nossa palestra e poder pegar com mais calma essas referências bibliográficas. No mais, gostaria de agradecer, muito obrigado pela presença de todos. Queria agradecer quem acompanhou até aqui, e eu vou encerrar com essa frase que a gente colocou do Antônio Gomes, que a educação não tem preço, mas a sua falta tem custo. Muito obrigado a todos e a todos. E a gente agora vai finalizar o vídeo
e a gente vai para as perguntas e a gente pode conversar um pouquinho. Obrigado. Tchau, Sim. gente. Tchau.